Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, continuar esse papo sobre metaverso, representando a Meta. Meu nome é Antônia Souza, eu sou gerente de parcerias estratégicas aqui na Meta e trabalho com o time de Reality Labs, que é o time que representa o metaverso dentro da Meta e a gente faz isso aqui na América Latina. Aqui vocês encontram o meu Instagram, quem quiser me seguir lá, e também quem quiser me seguir no LinkedIn, Antônia Souza, vai ser um prazer conversar com vocês e compartilhar um pouquinho mais sobre tudo que a gente tem falado, tem feito sobre o metaverso. Bom, quando a gente começa a falar sobre metaverso, uma palavra que eu gosto muito de utilizar é evolução. E a evolução, principalmente da comunicação. Se a gente for parar a pensar nos últimos 40, talvez 50 anos, a forma como as pessoas se comunicam, ela veio mudando. É simples, basta a gente parar de pensar os nossos avós, como eles se comunicavam, depois os nossos pais e hoje nós mesmos. A nossa própria geração, não sei aqui, talvez na plateia, deve ser uma galera muito jovem e que talvez não tenha pegado a internet de escada. Mas a gente mesmo teve uma mudança aí de como a gente se comunicava. E o metaverso nada mais é do que essa próxima evolução. A evolução da comunicação para um momento mais imersivo, um momento onde as distâncias entre o online e o mundo real, elas acabam sendo menores e que as pessoas conseguem utilizar essa redução da distância para se comunicar de uma forma mais imersiva. E aí, quando a gente fala de metaverso, a gente precisa lembrar que o metaverso ele é um passo evolutivo dentro também dos softwares e dos hardwares. Quando a gente está construindo um ecossistema, quando a gente começa a construir o ecossistema do metaverso, existe uma mudança também em todos os softwares e hardwares que estão sendo desenvolvidos, e a gente, como Meta, acredita que é o caminhar dessa evolução que vai fazer com que o metaverso, de fato, seja desbloqueado e que ele, de fato, passe a ser parte da vida da população mundial. Mas algo que a gente precisa falar, muito importante, é sobre a forma como a gente se comunica, sobre a forma como os conteúdos são. Eu lembro sempre quando o Mark anunciou lá em outubro do ano passado que a Meta, que o Facebook estava mudando para Meta, uma das coisas mais faladas foi o metaverso, ele é social. E ele é social porque ele é dessa comunicação, ele não vai ser nada se a gente não estiver dentro dele. E essa evolução da comunicação, ela vem desde quando a gente começou a utilizar as redes sociais. A gente começa lá na época dos textos, a gente passa pelo momento de utilizar mais fotos para construir os conteúdos e a gente chega no que a gente está hoje, onde cada vez mais os vídeos estão sendo utilizados dentro das plataformas, não só sendo utilizados para construir os conteúdos, mas também para serem consumidos. E o próximo passo ele é um passo mais lógico, onde a gente vem o conteúdo mais imersivo como a realidade, a próxima realidade, a nova era do que a gente vai viver. Mas, antes de falar de tudo isso, eu preciso falar muito com vocês sobre o que não é só o metaverso. O metaverso, ele não é só a realidade virtual. Eu achei até legal, eu estava entrando para falar com vocês depois das duas palestras que vocês já tiveram, porque vocês ouviram algumas definições de metaverso. E provavelmente, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar N definições de metaverso e tá tudo bem. Porque realmente essa é uma realidade e o metaverso, ele vai ter várias definições. Mas o que é o metaverso para a Meta? Para a Meta, o metaverso ele nada mais é do que um espaço digital onde pessoas, criadores, negócios conseguem se conectar mesmo não estando dentro do mesmo espaço físico. Então, dito isso, o que é o nosso papel nessa construção desse metaverso? E aí, quando eu estou falando nosso papel, eu não estou falando só o papel da Meta como companhia, mas o papel de todos nós, como sociedade. A gente, como indivíduos, a PUC como instituição de ensino, os professores, vocês como universitários. O metaverso, ele não é uma coisa que vai ser construída sozinha. E nós da Meta sabemos que o nosso papel aqui é ajudar a acelerar essa construção, ajudar através das ferramentas, dos softwares, das tecnologias, e a gente vem fazendo isso e vem investindo muito dinheiro para garantir que o metaverso se torne a realidade e venha para a nossa vida do dia a dia. Mas, como eu disse, o metaverso ele não vai ser construído sozinho. E é por isso que a Meta tem feito uma série de parcerias com instituições de ensino, com institutos de pesquisas por todo o mundo para garantir que a gente tenha dentro da nossa narrativa do metaverso
constância de padrões e de princípios para fazer com que esse novo mundo que vai ser construído, ele vá ser construído melhor do que o mundo que a gente está vivendo. Até uma coisa interessante, né? O professor que estava antes falou sobre como que a gente vai fazer no metaverso é o reflexo da nossa sociedade. Mas a gente já sabe o que na nossa sociedade dá certo e o que dá errado. O nosso papel na hora de construir esse novo metaverso é garantir que a gente não vai repetir os mesmos erros. E com essas parcerias, a gente, como Meta, tem feito o esforço de fazer com que esses mesmos erros não sejam repetidos. E aí, falando um pouquinho sobre o que é o roadmap do metaverso, quando a gente fala, o metaverso ele ainda não foi 100% construído. A gente está falando que é como se a gente estivesse na internet, na época da internet de escada, hoje é o que a gente tem do metaverso. É um roadmap, gente, de no mínimo 10, 15 anos. Muita coisa ainda vai ser construída. Hoje, a gente já consegue experienciar NFT, avatar, experiências em 3D, experiências que vão ajudar a gente a começar a experienciar o que vai ser o metaverso. E no futuro bem próximo, principalmente aqui na América Latina, a gente vai começar a ter muito mais óculos, muito mais identidades virtuais utilizando os avatares. Mas no futuro mais distante, a gente vai ver muito mais coisa, como muito mais interações com eventos com VR, muito mais interações de negócios acontecendo dentro dos metaversos e muito mais coisa que a gente ainda não sabe. Porque, como alguns professores já disseram, as tecnologias que vão trazer, que vão construir, fazer com que esse metaverso se torne realidade, elas ainda estão sendo construídas. Então, muitos softwares e muitos hardwares ainda estão sendo construídos e a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo. Uma coisa que eu acho muito importante de trazer para vocês, e eu falei sobre a questão da responsabilidade, né? Como a gente está fazendo, a gente está se conectando e fazendo parceria com várias empresas para garantir que a gente não replique no metaverso os erros que a gente já viu a sociedade acontecendo. Uma das coisas que a Meta fez para garantir que a gente tenha uma boa experiência dentro do metaverso é criar princípios de inovação responsável. Esses princípios guiam tudo o que a Meta vem fazendo, tanto de software quanto de hardware, que envolvem o metaverso. O primeiro deles é o nunca surpreenda as pessoas, porque com esse a gente garante que todo mundo que está ali tenha acesso e saiba o que está sendo feito com os seus dados. O segundo é o que eu não consigo ver. O segundo, ele envolve o dar o controle para as pessoas. Com isso, a gente consegue fazer com que as pessoas que estão dentro do metaverso tenham uma boa experiência e elas sejam as donas das próprias experiências. O terceiro deles é o garantir que a gente está considerando todo mundo. Aqui a gente está falando de inclusão, diversidade. Um exemplo bem clássico do que aconteceu, que a gente tem feito para isso, é o que a gente fez com os nossos avatares. Lá dentro, na hora de construir a nossa Avatar Store, a gente garantiu que a gente tinha desde do acessório religioso até coisas como a cadeira de rodas. Porque dessa forma a gente garante que quando a pessoa entra dentro do metaverso, ela consegue se expressar e ver de fato a sua realidade sendo expressa ali dentro daquele mundo virtual. E por último, um dos mais importantes, que é colocar as pessoas em primeiro lugar. Porque com isso, você garante que tudo que é feito dentro do metaverso é feito olhando e priorizando o que é melhor para as pessoas que estão dentro da nossa comunidade. Mas toda essa inovação, ela não dá para acontecer se a gente não tiver criatividade. E a gente já tem hoje, dentro das plataformas da Meta, uma série de criadores que são extremamente criativos e que vêm fazendo isso com uma extrema maestria. A Meta investiu e anunciou um fundo de investimentos de 150 milhões de dólares que vão ser investidos nos próximos 3 anos para garantir que a gente vai ajudar esses criadores e os novos criadores a desenvolverem as skills necessárias para começarem a desenvolver para o metaverso. Porque a gente quer garantir que toda essa galera que já está criando com a gente continue liberando a criatividade e continue construindo coisas incríveis dentro do metaverso. E uma coisa que eu quis trazer para vocês aqui, para finalizar a minha fala, até porque meu tempo já está acabando, é um pouco sobre como que o metaverso ele pode impactar e ele vai impactar o mundo da educação, a vida dos universitários, a vida dos professores.
Eu falei muito para vocês sobre como o metaverso ele é imersivo, como o aprendizado no metaverso é imersivo. E uma das principais coisas que a gente garante, que a gente acredita que o metaverso vai fazer, é mudar a jornada de aprendizado. Fazer com que as pessoas tenham um aprendizado muito mais imersivo e e criativo, e que tenha a inovação como parte do dia a dia desse processo de aprendizado. E uma outra coisa é a questão da criatividade. Uma coisa bem legal em relação ao metaverso é que a gente não tem barreiras físicas. Então, o fato dessas barreiras não existirem, a gente acredita que vai ser muito mais fácil para desbloquear a criatividade e, com isso, soluções muito mais inovadoras vão surgir, com certeza, a partir da utilização dessas ferramentas. E, gente, como eu falei para vocês, o metaverso ele não é construído só pela Meta. Eu quero deixar aqui para vocês um convite de que vamos juntos construir o metaverso, vamos nos engajar e fazer parte dessa construção, dessa nova era da internet, desse novo momento da evolução da nossa sociedade e que a gente deve sim fazer parte e que a gente deve sim construir juntos. Obrigada.